Ok, pessoal, acho que nós já podemos iniciar. Quem não conseguiu entrar, depois vai poder assistir o replay, vai ficar no ar aí durante 3 dias. Então, eu acho que nós já podemos iniciar a nossa conferência sobre o Carlos Drummond de Andrade. Dizem que é o maior poeta da língua portuguesa. Isso é muito difícil, né, de ranquear, fazer esse ranking e afirmar com certeza que ele seja o maior, mas não há nenhuma dúvida que ele está entre os melhores, né, que os mais estudados, os mais comentados, isso não há dúvida nenhuma. Enfim, grande poeta e grande escritor. Eu vou falar aqui um pouco sobre a vida dele e fazer um comentário sobre o poema mais famoso, o poema mais popular dele, que é o poema No Meio do Caminho. Esse poema ficou tão importante que tem até uma biografia, né? Esse poema, próprio Drummond escreveu a biografia do poema A Pedra no Meio do Caminho, de tão importante que foi esse poema para a literatura brasileira, que causou um marco muito grande, né, no nosso modernismo, que foi, sem dúvida nenhuma, uma virada muito grande da maneira de produzir literatura, né? Até então, era uma literatura toda comportada, né, cheia de regras, e o modernismo veio acabar com tudo isso. E alguns poemas, tanto esse da Pedra no Caminho, como do Mário de Andrade, né, e outros, Manuel Bandeira, com seu famoso poema Os Sapos, esses poemas eles vieram a marcar época na literatura brasileira. Então, vamos lá falar sobre um pouco de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais, hoje só Itabira, em 31 de outubro de 1902. De uma família tradicional na região, estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Foi expulso do Colégio Anchieta por discordar do seu professor de português, mesmo depois de ter sido obrigado a se retratar. Justificativa da expulsão: insubordinação mental. De novo em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas, que aglutinava adeptos locais do até então incipiente movimento modernista mineiro. Ante a insistência familiar para que obtivesse um diploma universitário, formou-se em farmácia na cidade de Ouro Preto em 1925. No mesmo ano, fundou com outros escritores uma revista cujo nome era A Revista, que, apesar de vida breve, foi um importante veículo de afirmação do modernismo em Minas Gerais. Ingressou no serviço público e, em 1934, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi chefe de gabinete do Ministério da Educação até 1945. Passou depois a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e se aposentou em 1962. Na primeira estrofe do primeiro poema, que é o Poema de Sete Faces, do seu primeiro livro, Drummond lança a pedra fundamental da sua poesia, onde ele disse: quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. A palavra gauche, de origem francesa, significa estar um indivíduo meio estranho, um tanto quanto inadaptado, estar à esquerda. Em julho de 1928, no auge do modernismo, o poeta provocou escândalo no meio cultural brasileiro ao publicar o poema No Meio do Caminho, na famosa revista Antropofagia, da cidade de São Paulo. Por causa da pedra no meio do caminho, Drummond recebeu telefonemas, desaforos e até ameaças. Houve quem lhe sugerisse prender a tal pedra no pescoço e atirar-se ao mar. Sem sombra de dúvida, Drummond marcou um instante da poesia brasileira, justamente o mais agitado e revolucionário quantos as letras nacionais tinham conhecido. Enquanto os apegados às fórmulas clássicas viam naqueles versos todos os motivos pelos quais achavam que deviam combater a nova feição, os rebeldes encontravam ali a expressão completa da reforma cultural. O próprio Drummond rememoraria em depoimento radiofônico: como podia eu imaginar que um simples poema causasse tanta irritação, não só nos meios literários, como ainda na esfera da administração, envolvendo o seu autor numa atmosfera de escárnio? Professores de português, ainda sem cursos de letras, geralmente bacharéis de formação literária convencional, espalhavam pelo Brasil inteiro, nos ginásios, que o modernismo era uma piada ou uma loucura, e, como prova, liam o Poeminha da Pedra. Era comum o poeta ouvir comentários como este: é engraçado, eu pensava que o senhor fosse débil mental, mas agora, vendo que providencia o andamento dos processos e faz as coisas normalmente, vejo que enganei. Desculpe, foi por causa da pedra no meio do caminho. Jacques Miller, herdeiro e sucessor de Lacan e Freud, utilizou-se do poema No Meio do Caminho para compor um dos textos mais emblemáticos da psicanálise contemporânea, O Osso de uma Análise, no qual Miller fez a seguinte referência aos versos de Drummond: essa pedra no caminho do poeta pode ser associada ao osso de um tratamento analítico, sobretudo pela repetição insistente dos versos, um obstáculo intransponível que obriga o sujeito da enunciação a repetir de maneira inconsolável que há essa pedra contra a qual nada pode fazer. Vê-se assim a potencialidade da poesia de Drummond, que transcendeu não só as fronteiras nacionais, mas também aquelas que existem entre as áreas do conhecimento. Um fato que causou muita discussão na época foi o emprego do verbo ter no lugar de haver, uma sintaxe inadmissível na rígida gramática portuguesa. O espaço nobre da poesia escrita vinha tomado pela fala coloquial. Os mesmos segmentos de versos se repetiam mecanicamente, quase no poema todo. O poeta tinha consciência dessa realidade linguística. E o solecismo tinha também endereço certo: afrontar os refratários às inovações e provocar a crítica, segundo ele, mais preocupada com a gramática do que com a obra literária. O mesmo aconteceu na obra mais importante do modernismo,
a Macunaíma, de Mário de Andrade, no qual o autor afrontou os padrões habituais, como, por exemplo, ao empregar o si com i, em vez do si com e, nos diálogos da obra. Aliás, um dos objetivos do modernismo era romper com os padrões de costumes europeus, muito comuns nas obras literárias brasileiras da época, como, por exemplo, os refinados chás, dignos do mais alto padrão europeu, tomados por Aurélia, no romance de José de Alencar. E a beleza e o correto português da Índia, Iracema, personagem do mesmo escritor. A palavra de ordem era romper com tudo isso. Por causa da imensa repercussão do poema, Drummond resolveu publicar o livro Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. É esse livro aqui que vale a pena dar uma lida, vale a pena conhecer, e um dos poucos poemas na literatura mundial que tenha uma biografia. Então, aqui nós temos a biografia do poema No Meio do Caminho. Trata-se de uma coleta de trechos dos artigos escritos sobre o poema durante 40 anos, desde os favoráveis até os mais debochados, agressivos, pessoais e ridículos. Como disse o próprio Drummond, ficou divertidíssimo. Vejamos algumas citações do livro. Quem não se lembra das piadas em forma de estrofes do Carlos Drummond de Andrade? Mesmo com seu prestígio de chefe de gabinete do Ministério da Educação, este não consegue incluir nos programas literários aquelas histórias de pedras no caminho e outras de igual polpa. Por quê? Apenas porque a poesia dita modernista é um artifício idiota que o senso comum despreza. Crítico Eloy Mendes, jornal O Globo. A poesia desses inovadores é obscura e impenetrável. Chefia o grupo o senhor Carlos Drummond de Andrade. Hermenegildo Chaves. A poesia inútil, Estado de Minas. Marca indelével de uma fase da loucura da literatura brasileira. Crítico Paulo Reis. Divina comédia da estupidez. Há quem ache no senhor Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido pela alcunha de Drummond Pedreira, qualquer coisa de sublime entre os poetas atuais do Brasil. E entre esses admiradores, é claro, formam aqueles que têm interesses extraliterários junto ao Ministério da Educação. Godin Fonseca. Não faz Drummond outra coisa senão atacar os prefeitos, sugerindo que as nossas ruas são mal calçadas. Agripino Greco, crítico. Pequeno e bom poema. Rubem Braga. O poema mais sério, o poema que todos nós desejaríamos ter escrito. Ciro dos Anjos. Sem beleza, porém extremamente exuberante de poesia, Otávio de Freitas Júnior. Carlos Drummond de Andrade, que zomba com a simplicidade e deixa uma pedra no meio do caminho da compreensão humana. Rui Falcão. Todos ficam implicados com a pedra que está no meio do caminho e se estacam, sem nada verem além da pedra. Haroldo Nunes, crítico. Eu cresci e me fiz homem, e muito ainda tive de discutir sobre a pedra no caminho. Não que o poema apresente qualquer coisa de excepcional. A burrice é que era excepcional.
Não a burrice em si, mas a pior, a do preconceito. Paulo Mendes Campos, escritor. O senhor Carlos Drummond é difícil. Por mais que esprema o cérebro, não sai nada. Vê uma pedra no meio do caminho, coisa que todos os dias sucede a toda gente, e fica repetindo a coisa feito papagaio. E não houve uma alma caridosa que pegasse essa pedra e lhe esborrachasse o crânio com ela. Carlos Povina Cavalcante, presidente da UAB do Rio de Janeiro, no seu artigo Ausência de Poesia. Para o bem de todos e particular dignidade da poesia, continue, Carlos, continue. E não lhe chamemos, por favor, de coisa nenhuma. Seria impróprio adjetivar um poeta tão substantivo como Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana. É com ironia que Carlos Drummond de Andrade concluiu a sua autobiografia para uma revista. Sou o autor, confesso, de certo poema que, a partir de 1928, vem escandalizando meu tempo e serve até hoje para dividir no Brasil as pessoas em duas categorias mentais. O modernismo, no estilo de Drummond, levou com a sua linguagem em diferentes ritmos a popularização em país onde se lê pouco. Além da pedra no meio do caminho, outros versos do poeta entraram para a história como ditos populares. Como exemplo, os versos do E Agora, José, que será declamado agora pela minha filha Débora Tavares. Boa noite. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope, você marcha, José. José, para onde? Essas meninas ainda me matam do coração. É muito bacana, né? Muito populares também são os versos do já citado poema de Sete Faces. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Drummond é um dos poetas mais influentes da literatura brasileira, tendo publicado 33 livros só de poemas e 3 livros de poemas e crônicas em prosa. Já a biografia do autor ultrapassa em muito a casa dos 1000 títulos. Nomes dos mais importantes da pesquisa
em literatura brasileira, no país e no exterior. Escreveram livros de caráter universitário, ensaios, artigos e dezenas e centenas de resenhas sobre o escritor. A sua obra foi construída conforme um projeto, onde cada livro está relacionado com o livro seguinte. E assim ele desenvolveu a sua vida no mundo, a sua visão no mundo. Ele fez poema sobre poema. Isso desde os seus primeiros poemas até o momento culminante de Claro Enigma, no famoso poema Procura da Poesia, em que diz: penetra surdamente no reino das palavras, e lá estão os poemas que esperam ser escritos. Agora, a minha outra filha, Letícia Tavares, vai ousar declamar esse belo poema, Procura da Poesia. Boa noite. Não faço os versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo tão enfim a fusão lírica. Tua gota de brilho e tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Reveles teus sentimentos, que se prevaleçam do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isto ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ou grito de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas. Ele de sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazucas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e melancólica infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. O que se dissipou não era poesia. O que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. A calma e frescura na superfície intacta. Ele sós e mudo em tal dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tenha paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não faças o poema desprender-se do limbo. Não colhes no chão o poema que se perdeu. Não adures o poema, aceita-o, como ele citará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contemple as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te perguntas, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara. Erros de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite. As palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam no rio difícil e se transformam em desprezo. Muito bem. Essa é uma amostra da obra do excelente escritor Carlos Drummond de Andrade. Alvo de admiração irrestrita, tanto pela obra quanto pelo seu comportamento como escritor, Carlos Drummond de Andrade faleceu no dia 17 de agosto de 1987, com 84 anos de idade, no Rio de Janeiro, poucos dias após a morte de sua filha, a também escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Então, era isso que eu gostaria de mostrar, né, de salientar nessa conferência, e quero dizer que essa é uma realização muito ousada da Confraria Cultural Brasil-Portugal,
cuja presidente, nossa presidente, Fátima Quadros, está presente aí na nossa plateia. E, em nome da presidente, eu agradeço a presença de vocês e vamos fazer mais, né? Nosso objetivo é discutir literatura tanto brasileira quanto portuguesa. Se alguém quiser fazer um comentário, pode usar o chat. Nós podemos ainda utilizar um tempo aí para o bate-papo. Podem ficar à vontade.